é a mortalidade. É isso que marca uma epidemia. E nós temos que acompanhar a mortalidade e saber compará-la com os outros países. Por isso é que eu digo que é preciso também olhar para o lado. Não é? Vemos que os outros países estão numa onda de crescimento, como nós, mas estão numa onda muito mais importante, têm uma mortalidade muito maior que a nossa, infelizmente para eles, e embora temos que lamentar a nossa. Doutor, mas também víamos aqui estas imagens tristes, eu diria, de alguns hospitais, e sabemos que a vacinação nos lares ainda agora começou. Sim, mas olha, eu olhando para trás, mais uma vez, não estou nada preocupado com o que vi. Digo-lhe, sinceramente. Relativamente aos hospitais? Exatamente, porque eu vi o que aconteceu o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, na altura da e a senhora sabe que havia listas de espera, havia espera nas urgências de 6 horas, 8 horas, 10 horas, eram as notícias dias e dias seguidos, não é? E com grande mortalidade também. E, portanto, esta situação que está a ocorrer, se a compararmos com os anos anteriores, ela até é muito, muito benigna, porque não temos listas de espera nas urgências enormes, 400 em Santa Maria não é nada, quer dizer, porque as pessoas não estão 2, 3, 4 horas à espera de ser atendidos. Ou seja, de facto, houve uma preparação dos serviços hospitalares para responder, preparação essa que nunca foi conseguida nos anos anteriores. E podemos recuar os anos que quisermos. Isto sempre aconteceu. Portanto, isto que está a acontecer na Guarda, ou que está a acontecer noutros sítios, é perfeitamente plausível face àquilo que aconteceu anteriormente e felizmente é melhor do que... Pode vir a piorar, não digo que não, mas é melhor do que aconteceu anteriormente. E se olharmos para as mortes, não é? A mortalidade em Portugal, por esta epidemia, ela é elevada. A letalidade pela própria epidemia. Mas nós temos que também olhar para o lado aqui. Não é? E Portugal tem uma letalidade de 725 por milhão, não é? E o Reino Unido tem 1.136, a França 1.019, a Itália 1.272, a Espanha 1.100, a Bélgica 1.700, a Suíça 932, a Suécia 887, ou seja, todos estes países são países mais desenvolvidos do que nós. É verdade, doutor, mas esses números não deixam de ser elevados para a nossa... ainda assim, não deixam de ser... Se nós olharmos para trás também, não é? E olharmos bem para trás, por exemplo, em 98, 99, em Portugal, durante 6 meses, apenas 6 meses, e nós temos 9 meses de epidemia, pela gripe, morreram 8.519 pessoas. Acha que não há motivos para alarme? Eu acho que para alarmismos, para alarmismos não há, porque há planeamento, há resposta e há um horizonte e um programa, ou seja, estamos a começar a vacinar e, portanto, eu penso que dentro de alguns meses a situação terá que melhorar. Mas eu quero chamar a atenção para algo, se me permite, que é muito importante. Primeiro, ter a noção de que a vacinação não vai fazer acabar, não vai acabar com a epidemia, não é? Ela vai impedir que as pessoas que adoeçam, que as pessoas que estejam infectadas tenham uma doença grave. Esse é o objetivo primeiro da vacinação. E isso vai evitar as mortes. Por isso é que há que priorizar os grupos a serem vacinados. E, portanto, é nesta lógica que eu acho que é muito importante nós termos a noção de que estamos a caminhar lentamente para diminuir a mortalidade, que é isso que nós pretendemos. E nessas prioridades, as pessoas com 75 anos ou mais de 75 anos que não estão em instituições, considera que deviam estar nesta primeira leva de vacinação? É muito difícil nós darmos respostas simples sobre questões que são muito complexas. São complexas porque a primeira leva, como disse, não é? E bem, de vacinação está limitada por número de vacinas que vamos ter, não é? Na segunda fase de vacinação, provavelmente já teremos outras vacinas que permitem uma outra logística diferente. De qualquer forma, eu entendo que, e sempre defendi publicamente, que os idosos são o principal grupo de risco. Nós sabemos que, em Portugal, que as pessoas com mais de 80 anos, a mortalidade é de 144 por mil ao dia de ontem. E que, por exemplo, entre os 50 e os 60, entre os 70 e os 80 anos, ou seja, uma década abaixo, esta mortalidade já é só de 51,4, já é só de 57 por mil, digamos assim, 56,9. Ou seja, é muito menos de metade. E, portanto, nós temos que nos focar naqueles que são aqueles mais frágeis e que estão em maior risco.
E este focar põe em questão, a meu ver, a problemática das medidas de confinamento alargadas, que são medidas politicamente corretas, porque toda a gente as faz, mas que são medidas que têm pouca eficácia no respeitante ao prevenir a infecção neste grupo mais delicado. Quais medidas, mais concretamente? Bem, eu acho que deveria haver o governo deveria criar um grupo de profissionais, sejam eles quais forem, não é? Militares, bombeiros, as câmaras participarem, etc., que pudessem agir em tudo quanto é lar. Porque neste momento há uma fragilidade enorme nos lares, porque não há trabalhadores que tomem conta das pessoas, não há trabalhadores para fazer as coisas mais simples, porque as pessoas têm um ordenado muito baixo, as pessoas foram muito marcadas pela primeira fase da epidemia e as pessoas têm receio. E, portanto, nós vemos que há um número muito inferior ao que deveria haver em cada lado. Portanto, é uma emergência nacional, a meu ver, agir junto dos locais onde há populações que estão acamadas, confinadas, limitadas na sua mobilidade e que nós vemos as notícias todos os dias. Lares com 150 pessoas infectadas, 30 trabalhadores infectados. É preciso agir já. Como é que se substituem esses 30 trabalhadores que estão infectados? Portanto, há que agir e isto não é uma questão única de Portugal, acontece nos outros, não é? Eu propus que fosse criada uma força com as Forças Armadas que estão a agir muito bem, dando conselhos, apoiando, dando informação, com medidas pontuais, etc. Mas tem que ser fazer mais do que isso. E eu olho e, a minha proposta não teve o acolhimento que eu gostaria que tivesse, na esperança que ela fosse eficaz, não é? Mas outros consideraram, e a de política é a decisão e não é, é ponderar as diferentes propostas. Mas continua a achar que esse seria o caminho? Sim, porque eu olho para a Suíça, que não tem forças armadas, tem um exército de reservistas e que desde o princípio da epidemia tem reservistas a acompanharem pessoas que têm necessidade de ser acompanhadas porque não têm, ou não estão em instituições, ou não têm meios para ser acompanhadas. E essas pessoas são, vem na primeira página do Lutan, um engenheiro eletrotécnico que era reservista e que há 5 meses está a trabalhar neste domínio. Ou seja, não é preciso, as Forças Armadas criam um grupo para, nos incêndios, ir para o terreno. Ok? Era uma emergência nacional, mas eu acho que esta emergência é uma emergência que, por ser duradoura, por levar à morte de um número muito elevado de pessoas, de estar a dizimar uma geração, a meu ver, necessitaria também de uma resposta de exceção. E essa resposta terá que ser dada pelo Governo de uma forma nacional. O doutor disse não há muito tempo que o governo devia ter coragem para fazer um plano de inverno não centrado na Covid. Hoje sabemos que a Ministra da Saúde ordenou a todos os hospitais de Lisboa que suspendessem a atividade que não é urgente. Sinto que isto é demasiado vago, saber o que é que não é urgente. Vão ficar doentes para trás? Bem, ficam sempre doentes para trás numa situação de grande emergência na saúde, como é o caso, não é? Eu disse essa frase e não é em jeito quando foi apresentado o plano de outono e inverno da Covid, não é? Porque nessa altura já se notava que havia uma outra epidemia paralela, que é a epidemia das mortes por pessoas que tinham medo, porque a comunicação social incutiu muito medo às pessoas. Aqui no mundo inteiro, não é? Quer dizer, hoje tivemos uma exceção no noticiário porque houve uma loucura que não foi mansa, uma loucura grave nos Estados Unidos. Mas, fora isso, nós temos uma situação em que a comunicação fala todos os dias de mortes. As pessoas tiveram medo, deixaram de ir às instituições de saúde. Eu conheço, infelizmente, pessoas que tiveram infartos e não foram para o hospital e morreram porque tinham medo de ir para o hospital. O medo é algo muito difícil de controlar. E, portanto, houve essa epidemia paralela, mas eu quero dizer que a programação devia ser, nessa altura, nós não estávamos no crescimento, estávamos numa baixa da onda, não é? E, portanto, essas medidas deviam ser tomadas. E podem ser tomadas, porque eu acho que
deve haver um movimento nacional de resposta. E esse movimento nacional é também dar a cada um as capacidades para agir. Uma das grandes vantagens da vacina e dos profissionais de saúde serem vacinados é que isso vai permitir que eles estejam mais à vontade para trabalhar, não é? E que as pessoas saibam que são acolhidas sem grande reserva nas Vão instituições de para saúde. um lugar seguro. Também. Dr. Jorge Turgal, muito obrigada por ter estado no 360 esta noite. O gosto foi meu. Muito obrigado.